No ano de 2010, eu me separei do meu marido e foi um período muito conturbado para a minha vida e passei muitas dificuldades. Pouco tempo depois, o meu pai faleceu. Ele morava em um sítio em Bujaru, interior do Pará. Então, eu fui com meu filho até lá para cuidar das coisas e fechar o sítio para colocá-lo à venda. Pois como eu era filha única, o sítio passou a me pertencer. O meu filho tinha 7 anos na época. E assim que chegamos no sítio, de início eu já senti algo muito ruim. Era uma energia muito negativa no lugar e um cheiro forte de enxofre que só eu sentia. O sítio ficava às margens do rio Guamá. Fiquei 3 dias naquele lugar com o meu filho. E nesses 3 dias não tivemos sossego, pois à noite escutávamos uivo no terreiro da casa e barulho de algo arranhando a porta. O meu filho sempre me dizia que era um lobisomem, e eu, pensando se tratar de imaginação de criança, falava para ele que lobisomem não existem. Na última noite naquele lugar, tudo se repetiu. Eram uivos, urros e algo arranhando a porta. O meu filho continuava assustado, dizendo que era lobisomem. O sítio não tinha, e pouco depois os barulhos continuaram. Na manhã seguinte, comentei com o meu filho se ele não estava assustado com aquilo tudo. E ele disse que não, porque o lobisomem era o vovô. Eu não aguentei e caí na gargalhada, pois crianças têm muita imaginação. E pouco mais, voltamos para nossa casa em Belém. E o cheiro de enxofre continuava. Perguntava ao meu filho se ele estava sentindo aquele cheiro, e ele dizia que não. Até que reparei que o cheiro estava em todo lugar que eu ia. E seja na rua ou em casa, aquele cheiro sempre continuava. O pior de tudo foi que passei a ouvir aqueles barulhos em minha casa na cidade. Eram uivos que pareciam virem do meu quintal e algo arranhando a porta dos fundos da casa. Mas no outro dia, não havia marca nenhuma na porta. Perguntava aos meus vizinhos se eles ouviram tais uivos, e eles diziam que não. E eu pensava, como não? Se aqueles uivos eram tão altos que acordariam um bairro inteiro. Certa manhã, eu comentei com meu filho se ele também escutou os uivos, ou eu estava ficando maluca. Então, ele disse que sim, que não conseguiu dormir, porque era eu quem estava uivando. Confesso que me arrepiei, mas decidi ignorar e deixar isso de lado. Na noite seguinte, o meu ex invadiu a minha casa e tentou levar o meu filho à força. Tentei impedi-lo, mas ele me agrediu e quando ia me acertar um soco, o seu braço se conteve, como se algo o segurasse. Me lembro de ver o meu ex sendo arremessado a 5 metros contra a parede. Lembro também dele se levantando e sair mancando e gritando apavorado. Os vizinhos chegaram em seguida e socorreram o meu filho e eu. Não entendi nada do que aconteceu, mas naquela mesma noite, depois do susto ter passado, eu perguntei ao meu filho o que foi que ele viu. E ele disse o seguinte: Mamãe, foi o lobisomem, você viu? Que lobisomem, meu filho? Lobisomem não existe. Claro que existe. Você é o lobisomem. Não tá acreditando em mim? Olha no espelho. O meu corpo voltou a arrepiar todo. Então me virei para o espelho do guarda-roupa
e foquei a minha visão na minha imagem. Percebi que aquele cheiro de enxofre vinha de mim. E neste momento, eu percebi que do meu corpo emanava uma sombra de um cão negro humanoide. E daí, o meu filho logo disse: "Tá vendo? É o vovô. E agora ele está aqui com nós, para sempre. Boa noite." Aos meus 9 anos, começaram a acontecer coisas estranhas e sobrenaturais comigo. Quando eu contei à minha mãe, ela ficou assustada com o fato e logo disse: "Eu pensei que isso não ia afetar você. Pensei que seria somente eu e o seu irmão." Então, eu cresci aprendendo a não ter medo do que me acontecia. Aos meus 13 anos, numa noite qualquer, eu deitei para dormir. Mas como sempre, eu não consegui pregar os olhos. E quando era mais ou menos 2 horas da manhã, eu fiquei observando a porta do quarto. Estava tudo escuro. Olhei para o celular para ver a hora e voltei a observar a porta. E neste momento, eu já não estava mais sozinho. Havia uma criança na porta me olhando com a cabeça inclinada para o lado. Os seus braços estavam nas costas, como se aquilo estivesse escondendo algo nas mãos. Os seus olhos eram vermelhos e ele era bem magrinho e parecia ter por volta de uns 8 anos de idade. Aquilo ficou parado na porta a noite inteira, como se pedisse permissão para entrar. Quando eu consegui dormir, já era de manhã e eu tinha que ir para a escola. Então, eu contei para minha mãe. Só que o meu irmão caçula sabia do ocorrido. 6 meses depois, eu ainda procurava relatos na internet sobre essa tal criatura. E em uma dessas pesquisas, um nome me chamou a atenção: Karazi. Eu cliquei e comecei a ler o que estava escrito. E várias pessoas de vários lugares diferentes afirmavam ver uma criatura em forma de criança. E foi quando eu vi a descrição da criatura que tudo veio à tona. Pois era a mesma criatura que eu vi na porta do meu quarto aquela noite. Boa noite. Boa noite, Fael. Eu me chamo Kiara e vou contar a minha experiência com um lobisomem. Hoje eu tenho 24 anos, porém na época eu tinha 7 anos de idade. O meu pai costumava dormir na casa das amantes e deixava a minha mãe com seus 4 filhos em casa. Morávamos em uma chácara no bairro Colégio Adventista, na cidade de Hortolândia, São Paulo. A minha avó havia comentado de alguns barulhos estranhos em sua chácara, e também de fezes de algum animal que ela não fazia ideia de qual seria. Porém, no lugar que aquele animal defecava, morria as árvores e as plantações dela. A chácara da minha avó ficava bem próximo da chácara que nós morávamos. Então, em uma noite, estávamos a minha mãe, os meus 3 irmãos e eu em casa, e já prontos para dormir. E deveria ser por volta de 11h30 da noite.
quando começamos a ouvir um barulho de passos pesados vindo do quintal. Então, algo começou a arranhar o pé de manga que dava para a frente da janela do quarto. A minha cachorra latia desesperadamente. E então, quando esse animal foi para cima da minha cachorra, eu e o meu irmão caçula começamos a chorar dentro de casa. E nesta hora, tomamos toda a atenção daquele ser, que tentou imediatamente invadir a casa, arranhando a porta e batendo contra a mesma. Graças a Deus, naquela época, as portas tinham travas de madeira de fora a fora, e por isso aquela coisa não conseguiu invadir a casa. Porém, enquanto ele tentava, o meu irmão mais velho espiava pelo vidro do quarto e pedia para não fazermos barulho, e que se tratava de um cão enorme de olhos vermelhos que andava sobre duas patas, e com certeza deveria ser um lobisomem. E depois que ficamos em silêncio, aquele ser balançou a árvore para derrubar as galinhas que ficavam dormindo ali. Aquela coisa conseguiu derrubar um dos galos. E foi muita bagunça e uma correria pelo quintal da chácara. Aquela criatura tentava pegar o galo a todo custo. E como não obteve sucesso, aquela coisa voltou com muita fúria e arrebentou a minha cachorra. Ela era muito brava, mas não era pária para um bicho daquele. Os meus irmãos continuavam olhando pela janela e viram quando aquela criatura foi embora. Enquanto olhava, nos dizia como era a aparência daquela coisa. Aquilo era um ser de olhos vermelhos e pelos negros, e andava como um homem. No outro dia, fomos procurar o galo, e encontramos ele embaixo de uma bananeira em um buraco que havia ali. A minha cachorra estava toda machucada e cheia de ferimentos. E a porta e a árvore estavam cheias de marcas de garras. A minha avó veio logo cedo em casa para ver se estava tudo bem, porque naquela noite ela havia ouvido toda aquela bagunça. E graças a Deus, aquele ser não conseguiu entrar em casa, pois não sei onde estaríamos agora se aquela coisa tivesse invadido a casa. E depois desse episódio, o nosso galo nunca mais cantou, e a minha cachorra se tornou bem medrosa. Bem, este é o meu relato. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Maria. Tenho 19 anos e moro no Mato Grosso do Sul. Mas na época em que isso aconteceu, eu tinha 15 anos de idade e morava em Santa Catarina. O relato, na verdade, aconteceu com o padrasto e a mãe da minha prima. Vamos lá. Tudo aconteceu em 2015. A minha prima, que se chamava Ana, era uma garota muito calma, extremamente bondosa e tímida. E desde que eu me conheço por gente, eu nunca vi essa prima levantar o tom de voz para ninguém. A família da Ana era composta por sua mãe Fernanda e o seu pai Bruno, e a sua irmã mais nova chamada Helena. O seu pai, no caso meu tio, fumava muito. E foi quando ele descobriu que tinha câncer no pulmão. Ele até tentou parar de fumar, mas já era tarde. E consequentemente ele morreu.
Um tempo depois, a Ana descobriu que estava com câncer no pulmão, igual ao seu pai. E o médico disse que infelizmente ela descobriu muito tarde e que só lhe restava 3 meses de vida. Porém, nesses 3 meses, a sua família tentou de tudo. Mas mesmo assim, não conseguiram fazer nada. E no dia 31 de outubro, ela amanheceu morta. Ela foi enterrada com os cabelos soltos e com um vestido azul esverdeado e flores rosas. A sua expressão era serena, como se ela estivesse dormindo. Então, 2016 chegou e a sua mãe Fernanda conheceu Jonathan. E ela achava que ele era perfeito para ela. Mas quanto mais os meses se passaram, ele de príncipe se transformou em monstro. Ele se tornou agressivo e a minha tia Fernanda descobriu que ele já havia sido preso por roubo e por ter feito coisas impróprias na frente de 2 crianças. Mas a minha tia jurava que em algum momento ele iria mudar. Mas depois de alguns meses namorando, eles decidiram morar juntos. E aí começou o sobrenatural. Após algumas semanas que o Jonathan estava morando com ela, as coisas ficaram bem estranhas. Vultos passavam a todo momento. E a TV ligava sem mesmo ninguém ter encostado no controle remoto. O rádio ligava em uma estação de música clássica, que eram as músicas preferidas da Ana. E muitas outras coisas. Até que um dia, a Helena me ligou apavorada, chorando muito. E após ela se acalmar, ela me contou que o Jonathan havia batido nela e em sua mãe. E me pediu para dormir na casa dela, porque ela estava com muito medo. Bem, então eu fui. E desde a morte do meu tio e da minha prima Ana que eu evitava ir na casa deles, pois eu sentia uma energia muito pesada. E isso piorou muito quando o Jonathan foi morar lá. Então, quando eu cheguei lá, nós jantamos e eu e a Helena fomos para o quarto. A casa tinha 2 quartos. Um era o quarto do casal e o outro era das irmãs. Estava tudo tranquilo, até que o telefone da sala começou a tocar. A TV ligou em um canal de desenho e o rádio começou a tocar na estação de música clássica. Bem, isso nunca havia acontecido. E é óbvio que fiquei muito assustada, porque era a minha primeira vez presenciando tudo aquilo. E momentos depois, a TV e o rádio desligaram e o telefone parou de tocar. E foi aí que o Jonathan soltou um grito que todo o bairro escutou. Foi o grito mais aterrorizante que eu já escutei em toda a minha vida. E então, eu e a minha prima fomos correndo até o quarto da minha tia e do Jonathan. E quando chegamos no quarto e entramos, o grito parou. E a minha tia imediatamente nos tirou do quarto e pediu para irmos dormir. Bem, isso foi quase impossível. Bem, anos se passaram. E sempre que eu e a minha prima perguntávamos para minha tia o que aconteceu, ela dava uma desculpa e mudava de assunto. E então, só no mês passado, que ela nos contou o que aconteceu naquele dia. Ela disse que o Jonathan sonhou com a Ana e eles estavam em um lugar completamente branco. E então, ele viu a Ana vindo na direção dele. E ela estava com um semblante sério. E gritando, ela disse: "Se você não parar com isso, você vai sofrer as consequências."
E então ele perguntou: parar com o quê? E ela, com um sorriso maldoso, respondeu: você sabe o quê? E foi aí que ela colocou as mãos no pescoço dele e começou a apertar. E este foi o motivo que ele começou a gritar. Eu até me assustei, porque a Ana não era desse jeito. Algumas vezes eu já havia sonhado com ela, porém ela sempre estava com um semblante sereno, exatamente com o mesmo que ela foi enterrada. E nunca ela estava gritando, pois, como eu disse, ela era uma pessoa calma e sempre falava baixo. Mas depois de tudo o que ocorreu, a tia Fernanda se separou do Jonathan. E hoje em dia ela mora aqui, em Mato Grosso do Sul. Bem, este é o meu relato, e tudo o que contei é real. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Este episódio aconteceu no ano de 2016, comigo e com o meu namorado. Prefiro não falar o nome da cidade por motivos pessoais. Bem, tudo aconteceu em uma época de Páscoa. Eu estava muito feliz, pois naquele dia estava completando um ano de namoro. Os meus pais morreram quando eu tinha 12 anos, num acidente de carro. E o meu namorado era o meu companheiro. Era amigo e ainda hoje é a minha felicidade. Então, passamos um tempo na minha casa. E depois, fomos passar um final de semana no sítio da minha avó. O meu namorado era muito carinhoso comigo. Ele me dava presentes, lia livros para mim e me fazia sorrir. Então, eu queria fazer uma surpresa para ele. E assim que chegamos no sítio da minha avó, ela nos recebeu com muito amor e carinho. Bem, lá no sítio havia um quarto onde eu e o meu namorado ficamos. E enquanto ele fazia algumas coisas que a minha avó havia pedido para ele, eu arrumava as nossas coisas. E enfeitei o quarto com a nossa foto. E depois eu fui para a cozinha fazer um bolo de cenoura que ele gostava muito. E no final do dia, ele disse que estava amando aquele momento que passamos junto. Então nos deitamos e fomos dormir. Já no outro dia, estava tudo correndo bem. O meu namorado estava cuidando dos animais. E eu e a minha avó estávamos arrumando a casa. 4 horas depois, o meu namorado retornou com uma cara de preocupação. Eu dei um beijo em seu rosto e perguntei se estava tudo bem. E ele respondeu que uma das vacas estava toda estraçalhada no pasto. A minha avó ficou bastante preocupada, mas não falou mais nada em relação ao assunto. As portas e janelas da casa da minha avó eram protegidas com grades bem grossas. E eu sempre estranhei aquilo, pois ali não havia vizinhos próximos. E não havia roubos naquela região. Bem, eu acabei deixando pra lá. A minha avó tinha mais idade, e a casa era dela. Então, tudo aquilo era por sua conta. O dia passou normal. E quando eram as 9 horas da noite, a minha avó logo foi dormir, pois ela dormia cedo. E nesse dia, eu e o meu namorado estávamos assistindo um filme de terror e comendo uma pipoca com leite condensado. O filme era muito assustador.
Então, aquela noite, eu estava bem assustada. O meu namorado só ria de mim. E quando o filme acabou, fomos dormir. Tempo depois, eu acordei com o meu namorado olhando pela janela do nosso quarto. E a janela dava de frente para uma mata fechada. Me sentei na cama e fiquei observando ele. E depois, ele arregalou os olhos e estendeu a mão para mim. E eu, sem entender nada, segurei na mão dele e saímos às pressas do quarto. Em seguida, ele bateu na porta do quarto da minha avó com muito cuidado e me pediu para fazer silêncio. A minha avó abriu a porta e ele falou: "Dona Lourdes, tem um lobisomem lá fora. Ele saiu da mata e tá aqui no quintal da casa." A partir daí, eu comecei a rir. E o meu namorado tapou a minha boca. Bem, eu não entendia nada. E logo falei: "Vó, é brincadeira, né?" A minha avó, muito séria, disse que não. Porém, aquele lobisomem não entraria na nossa casa. Então, daí, eu comecei a entrar em desespero. Eu confesso que o meu coração acelerou quando escutamos passos muito pesados rodeando a casa. E o que quer que estivesse lá fora estava farejando debaixo da porta. E depois voltava a rodear a casa. E foi quando, eu ainda não acreditando, decidi olhar pela janelinha da porta. E vi, logo atrás da bananeira, um ser maligno que parecia ser o próprio diabo. A cara daquela coisa tinha feridas. E aquilo era de pelos acinzentado. A criatura era enorme. E a sua boca mal fechava de tantos dentes que haviam nela. Os seus olhos eram vermelhos como brasas de fogo. Ele parecia manco e ficava me olhando fixamente. E foi quando ele mostrou os dentes para mim. E se virou com uma cara grotesca que parecia rir da minha pessoa. Ou do meu medo. O meu namorado fechou a janela rapidamente. E eu me sentei com o coração quase saindo pela boca. E parecia que o meu coração ia parar a qualquer momento. Aquela criatura ficou por volta de 2 horas no quintal, destruindo tudo em volta da casa. Até que então, aquela coisa entrou no galinheiro. E as galinhas ficaram todas alvoroçadas. E depois de uns 15 minutos, aquela coisa parecia ter ido embora. Pois logo em seguida, ouvimos um uivo ao longe. E logo após aquela coisa ir embora, a minha avó tentou me explicar que aquele bicho era um antigo morador do sítio. E havia boatos que ele se transformava em lobisomem e dava prejuízo aos vizinhos sitiantes. Então, os moradores se juntaram e assassinaram aquele pobre homem. E a minha avó falou que ele só atacava as pessoas que lhe assassinaram ou os parentes dessas pessoas. E quando ele era vivo, a minha avó chegou a conhecê-lo. E ela já o ajudou com comida e algumas roupas. E por isso que ele não a atacava. No dia seguinte, eu e o meu namorado fomos embora dali. Eu insisti para minha avó vir com a gente, mas ela não quis vir. Então eu respeitei a sua vontade. E naquele dia eu dei um celular para ela se comunicar com a gente, caso ela quisesse algo ou precisasse de algo. Quando cheguei na cidade, eu tinha certeza que aquele lobisomem não era um fantasma. Pois se aquela coisa fosse um fantasma, aquilo jamais poderia estraçalhar a vaca. E muito menos entrar no galinheiro e alvoroçar as galinhas. Dias depois, recebi a triste notícia que a minha avó havia falecido. A polícia
disse que foi assaltantes. Porém, eu fui lá para tirar a história a limpo. E percebi que nada na casa foi roubado. E hoje eu tenho certeza que foi aquela criatura que matou a minha avó. E até hoje eu tenho pesadelos com aquele lobisomem me perseguindo. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Fabiana. E há muito tempo eu tenho vergonha de falar sobre isso com alguém. Pois ninguém acredita. E muitas vezes fazem brincadeiras com o assunto. Bem, eu sempre fui uma pessoa que a minha família considera como corpo aberto. E por isso, já vivenciei muito durante toda a minha vida, mas sempre em sonho. Sonhar com coisas estranhas no céu, ou sentir algo me puxando, ou levantando da cama, é algo com o que eu tive que aprender a viver. E quando criança, eu tive que morar por um tempo em uma cidade pequena no interior de Alagoas. Eu tinha 9 anos, e me lembro que uma das coisas que eu mais gostava de fazer era brincar na praça da cidade até tarde da noite. Na época, eu não tinha internet em casa. Então, não tinha muito o que fazer além de brincar. E por minha família morar na frente da praça, eu brincava todas as noites com as outras crianças que também moravam por ali. Brincávamos de pega-pega, polícia e ladrão e queimado. Mas a brincadeira que mais gostávamos era de pular corda. Nesse dia, como qualquer outro, saí de noite para brincar com a minha irmã e as minhas primas na praça. E ali já estava cheio de gente. Nós ficamos lá, eu e a minha irmã e as minhas primas. E também as minhas amigas, brincando quase a noite toda. A cidade era calma. Então os nossos pais costumavam deixar a gente ficar até umas 11 horas da noite. Me lembro de estar sentada em um dos bancos descansando por ter corrido muito. E quando a minha amiga, que também se chamava Fabiana, sentou do meu lado e apontou no céu um avião que estava passando um pouco longe dali. Como era noite, só podíamos ver mesmo as luzes passando. A minha amiga, depois de mostrar o avião para mim, ela saiu e voltou a correr com as outras amigas. Mas por alguma razão, eu continuei olhando para aquilo no céu. E com o tempo, eu não conseguia mais parar de olhar para ele. Aquilo estava lento demais, e muitas vezes parecia estar parado. Pensei então que, na verdade, poderia ser um helicóptero, que talvez estivesse procurando algo. Mas ainda assim, mesmo que fosse um helicóptero ou um avião, aquilo não fazia barulho algum. E ele estava numa distância que deveria fazer barulho. E depois de descansar, eu voltei de novo para a brincadeira. Bem, não lembro direito agora de que estávamos brincando, mas acho que era de queimado. A verdade é que o tempo todo eu olhava na direção daquela coisa no céu e acabava me perdendo. Parecia besteira, mas o fato daquilo continuar no mesmo lugar sem emitir qualquer barulho realmente me incomodava. E mesmo que eu falasse para a minha irmã e as minhas primas, que eram mais velhas do que eu, elas não ligavam. E mandavam eu também não ligar. Bem, um momento depois, eu fiz o que elas mandaram. E já um pouco tarde, as minhas primas e a minha irmã não queriam mais brincar, e foram todas para casa. Minhas amigas acabaram também fazendo o mesmo. Mas a Fabiana não queria ir embora, e eu também não. Então,
ficamos apenas as duas na praça. E apesar de não querer ir embora, eu estava cansada. E a Fabiana também estava cansada. Então, não brincamos mais. E apenas ficamos sentadas no banco, conversando sobre as brigas que sempre aconteciam durante as brincadeiras. E então, eu lembrei do tal avião no céu. E resolvi procurar de novo por ele. Bem, vocês podem até não acreditar em mim, mas quando eu olhei na direção que aquela coisa estava antes, aquilo ainda continuava parado no mesmo lugar. Eu fiquei assustada e mostrei para a minha amiga. Então, ela deu a ideia de ficarmos olhando para ver quando aquilo iria embora. E enquanto conversávamos, eu vi aquele objeto ir embora. Porém, não como um avião ou um helicóptero. Aquilo que estava no céu simplesmente desapareceu. A minha amiga Fabiana ficou encucada com aquilo, e eu também. Pois como uma coisa que estava ali parada por tanto tempo tinha desaparecido assim do nada. A gente procurou no céu até onde a gente podia ver. E eu juro que não conseguimos mais ver nada. O céu estava limpo. E não tinha nem mesmo uma estrela. E eu também não me lembro de conseguir ver a lua. Tudo bem, poderia ser que ia apenas chover. Mas eu realmente não consigo lembrar se naquela noite teve mesmo alguma chuva. Bem, é difícil de acreditar. Eu sei. Eu também não acreditaria e acharia que estava louca. Mas a minha amiga também estava lá e ela também viu. E eu juro que olhei em todo o céu e não vi mais nada. Mas quando olhei em cima de mim, tinha algo que até hoje eu não sei explicar. Aquilo parecia a lua, mas o seu brilho era muito forte e tinha luz por todos os lados. E eu não sabia distinguir mais o que era aquilo. A minha amiga e eu saímos correndo. E então aquela coisa veio correndo atrás de nós. E depois de muito correr, fomos até a minha mãe e a minha avó. Elas estavam sentadas na frente de casa. Então, nos perguntaram o porquê daquela correria. E acharam que era mais uma de nossas brincadeiras. Bem, contamos para ela o que tinha acontecido. E a minha mãe e a minha avó disseram que não viram nada. E que tudo era besteira e invenção nossa. Mas eu e a minha amiga vimos aquilo. E eu sei que o que tínhamos visto era verdade. Quando estava calma, me esforcei para lembrar de mais detalhes. E então eu pude perceber que aquela luz era como fogo. E ali dentro daquelas chamas parecia haver um crânio. Bem, isso é totalmente sem sentido. Mas depois de muito tempo, eu fui pesquisar na internet se alguém já havia visto algo do tipo. E foi aí que eu encontrei relatos de pessoas que também avistaram a mesma coisa que eu. Aquela coisa costuma aparecer em roças. E é conhecida por muitos como o boitatá. Bem, se era o boitatá ou não, eu não sei. Só sei que eu não estou louca, pois a minha amiga é testemunha do que ocorreu naquela noite. Boa noite. Olá, tenho 53 anos e gostaria de não revelar a minha identidade. Sou da cidade de São Paulo e mudei
para uma pequena cidade do interior em 1980, na região de Campinas. Na época, eu era um garoto de 13 anos de idade, e por ser pequena a cidade, quase todo mundo se conhecia. Bem, não existia celular, computador, internet, mas éramos bem mais felizes e mais humanos. E não existia essa violência de hoje em dia. Podíamos brincar na rua com outras crianças até tarde. E às vezes sentávamos para conversar. E nisso surgiu a história de uma casa vizinha, quase em frente à minha, devido a alguns acontecimentos. Na época em que me mudei para este local, na casa morava uma moça que namorava um senhor de idade marceneiro que sempre ia visitá-la, pois ele era viúvo e tinha uma ligação com ela. Nessa época, as crianças brincavam bem em frente à casa dela, que às vezes passava na frente da janela de forma um pouco indecente, e os meninos ficavam malucos. Ela causou um pouco, mas ficou pouco tempo e foi embora. A outra família que mudou era um casal com 2 filhos, uma menina em torno de 4 anos e um menino de 1 ano. E durante um tempo, era possível ver que era uma família normal. E nada demais que pudesse chamar a atenção. E tudo corria bem. Mas depois de um tempo, eles brigavam de forma absurda, a ponto de se ouvir objetos sendo lançados, como talheres, garfos, pratos, etc. Um certo dia, a mulher decidiu ir embora, saindo com a menina do lado e o carrinho de bebê. E nisso, ao chegar no portão, o marido saiu na porta com um revólver e atirou para o alto. Foi assustador, mas por sorte não atingiu ninguém. Existia uma árvore que ficava do outro lado da rua, quase em frente a essa casa, onde as crianças subiam para conversar e brincar. E quando começou a confusão, todos se foram. Porém, eu não tive tempo de sair. Fiquei ali e presenciei tudo. O pior é que o homem apontou o revólver na minha direção e disparou. E nesse dia eu nasci de novo. Essa família foi embora, onde chegou outro casal com um casal de filhos. O homem veio de outra região para trabalhar em uma empresa. E no começo tudo estava correndo bem. Era uma família maravilhosa. Mas de repente demitiram o marido do emprego. Então as coisas ficaram difíceis. Dias depois, eles venderam tudo na casa para voltar para a cidade de origem. Bem, eu fiquei triste, pois tinha amizade com eles. E o menino era o meu amigo na época. E após esses eventos, fiquei sabendo sobre a história da casa, que ao ser construída, 2 irmãos brigaram, e um deu uma tijolada na cabeça do outro, onde, conforme a história, o rapaz morreu na hora. Passou-se um tempo, e outra família se mudou para casa. Uma senhora com 3 filhos, uma moça e 2 rapazes. E isso foi em torno de 1986 a 1987. E na época eu tinha em torno de 19 anos e trabalhava em uma empresa particular do sistema financeiro. Em um dia, um pouco antes do almoço, eu estava pronto para almoçar e depois ir para o trabalho. Mas antes, eu sentei em uma mureta que pertencia a uma janela na frente de casa. E nisso, um dos rapazes e a senhora, que era a mãe deles, foram para a varanda de entrada da casa e começaram a conversar. O forro da varanda
era de madeira, e o rapaz estava irritado com os pardais, que na época eram muitos, pois os pássaros estavam fazendo ninhos no forro. Então, ele começou a dizer para a mãe que iria comprar veneno para matar todos os pardais, e ela concordou. Bem, eu sempre gostei de aves e animais, e nunca gostei de maltratos contra eles. Naquele momento, eu senti uma raiva muito grande, e falei algo no meu coração que até hoje estou arrependido. No momento que eles disseram que iria comprar veneno para matá-los, eu falei em voz baixa que era ele quem deveria tomar o veneno. Bem, fui trabalhar e esqueci o assunto. Mas passou em torno de uma semana e já era noite. Então, todos na minha casa ouvimos uma movimentação e um barulho de desespero. Ao abrir a janela, vimos 2 homens carregando o rapaz para o carro e levá-lo para o hospital. A família estava desesperada, pois ele havia tomado o veneno e acabou morrendo. O rapaz estava depressivo e, por algum problema pessoal, ele decidiu tirar a própria vida. Bem, fiquei chateado com tudo isso. Mas naquele momento, o que senti foi um impulso de raiva. Bem no momento que fiquei sabendo que eles iriam matar as pobres aves. Bem, eu não sabia que o rapaz estava com depressão ou problemas pessoais. Depois disso, a família se mudou e a casa ficou um tempo desocupada. Uma senhora debilitada, mãe de um político da época, foi morar na casa sob os cuidados de uma enfermeira, que por sinal morava em frente com a nossa casa. E uma das enfermeiras tomava conta dela de dia, e a outra, que era a nossa vizinha, tomava conta à noite. Essa enfermeira fez amizade com a minha mãe, e às vezes eu conversava com ela. Bem, ela havia mudado recentemente para a rua, e não sabia das histórias da casa. Em um certo dia, a enfermeira vizinha que fica à noite tomando conta da senhora veio conversar com a minha mãe e foi um dia tenso, pois ela fez uma pergunta que deixou a minha mãe paralisada. Então, ela perguntou para a minha mãe: "A senhora sabe se morreu alguém naquela casa?" "Pois, perguntei para a vizinha que fica entre a minha casa e a casa que trabalho, mas ela não quis responder." E nisso, a minha mãe se lembrou de tudo, mas não falou nada. Só perguntou o porquê da pergunta. E nisso, a enfermeira respondeu: Dona, é que eu tenho sensibilidade e às vezes eu vejo coisas. Eu estava tomando conta da senhora no quarto, que no momento ela estava dormindo. E nisso apareceu um rapaz na frente da porta do quarto e olhou para dentro e logo saiu. Eu, apavorada, percebi na hora que se tratava de um espírito. E nisso, a minha mãe pediu para ela descrever como era o rapaz. E a surpresa foi que ela descreveu o mesmo rapaz que havia tomado o veneno. E depois dessa confirmação, a minha mãe contou o que tinha acontecido. Passou um tempo e essa senhora faleceu. E a casa até hoje está fechada e abandonada, sendo que aos poucos está se degradando com o tempo, pois o dono também faleceu. E é possível perceber que a casa é amaldiçoada, pois todos os que moraram na casa tiveram as suas vidas destruídas, seja na parte sentimental ou financeira. Bem, a vida é cheia de mistérios,
Eu nunca contei essa história na íntegra para ninguém, mas senti vontade de revelar para vocês. Bem, eu sempre fui voltado para o bem, e sempre procuro ajudar quem posso, mas aprendi a ver as coisas sobre um ângulo diferente e acreditar que a vida continua mesmo depois da morte. Como também acredito em maldições e casas assombradas. Existe um relato contado pela minha falecida mãe que me intrigou bastante, até mesmo porque eu tive a oportunidade de questionar o protagonista desta horrenda história macabra. E com os meus tios por parte de mãe, tínhamos uma relação muito tumultuada, pois eu e os meus irmãos sofríamos muito na mão deles, pois nós éramos de pele mais clara do que os demais membros da família materna. E assim, éramos tratados de forma mais hostil pelos nossos tios e primos. E estas hostilidades se intensificaram muito e ficaram mais evidentes logo após o falecimento do meu pai, onde a minha mãe voltou-se para o seu seio familiar, mudando-se da cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas, para a capital Belo Horizonte. Mas um tio se destacava entre os demais. Ele era mais sorridente e mais gentil conosco, e nos tratava de forma mais humanizada do que os demais membros da família. Bem, o seu nome era João, mas carinhosamente ele era chamado por tio João. A minha mãe nos contava que a sua família era muito envolvida com magia, principalmente a matriarca da família, a minha avó. Era uma família grande com 11 irmãos, onde todos compartilhavam o mesmo quarto na época, na cidade de Governador Valadares, mas ao leste do estado de Minas Gerais. Ela relatava que um dia, esse meu tio estava um pouco rebelde devido à sua idade. Ele deveria ter aproximadamente uns 16 anos na época. E em um determinado momento, ele discutiu com a minha avó. E numa discussão acalorada, ambos se ofenderam mutuamente. E no calor das emoções, a minha avó lançou uma espécie de praga ou feitiço sobre esse meu tio. Bem, este meu tio saiu para uma festa, que fora o pivô da discussão, e logo mais tarde ele retornou, já próximo da meia-noite. Todos os irmãos dormiam no mesmo quarto, e no cair da noite, já tarde da madrugada, este meu tio foi surpreendido por uma criatura na qual não pronunciávamos o nome, mas era enorme, com pele avermelhada, patas de bode e olhos grandes e negros. A criatura possuía grandes chifres na cabeça e um rabo grande e pontiagudo. Possuía também um grande chicote. E aquela coisa era detentor de uma força excomungal. Pois bem, esse meu tio começou a ser espancado durante toda a noite. Ele gritava, mas ninguém ouviu seus gritos. E todos estavam em um profundo sono, com exceção de uma pessoa. Sim, era a sua mãe, que acompanhava tudo da porta do quarto. Ele tentava correr, mas a criatura o lançava pelo rabo contra a parede ou até mesmo sobre os seus irmãos. Então, ele levou vários açoites e espancamentos daquela criatura. E diante de tanta selvageria, ele desmaiava. Mas quando acordava, via o rosto daquela coisa junto ao seu. E logo em seguida, a sessão de espancamento continuava. E tudo isso durou a noite toda. E quando amanheceu, o seu corpo estava jogado no canto do quarto,
com vários hematomas e várias costelas quebradas. Totalmente mudo e sem reação. E os seus irmãos, todos confusos com perguntas sem respostas, queriam procurar alguma ajuda médica. Porém, foram impedidos por sua mãe. E alguns de seus irmãos também apresentaram hematomas pelo corpo, pois esse meu tio era lançado sobre os demais. Porém, eles não acordavam. Era como se fosse um transe coletivo em todos naquele quarto. Esse meu tio ficou acamado por 2 semanas, se recuperando daquela sessão de espancamento naquela noite de horror. E só recuperou a sua voz 1 semana depois. Claro, e naturalmente ao conhecer a horrenda história contada pela minha mãe, assim quando houve a oportunidade, eu sempre perguntava ao meu tio sobre o ocorrido. E ele sempre se esquivava sobre o assunto. Começava a gaguejar e não confirmava e nem negava o acontecido. E logo ele se apressava em ir embora sem nos dar as respostas dos questionamentos curiosos. E tinha um apavoramento enorme de tocar no assunto, sendo de tal forma que a minha mãe nos proibia de tocar no assunto na presença dele. Mas de qualquer forma, ele é o único tio que eu lembro dele com carinho. Hoje eu não sei o destino dele, se está vivo ou morto, mas peço a Deus que o ilumine e o guarde onde ele estiver. Boa noite.